Olá, seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos dar sequência aos nossos comentários sobre as lições bíblicas da CPAD. E neste vídeo nós estaremos comentando sobre a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Mas antes de começar eu quero solicitar para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. E também informar que eu sou autor de duas obras, de dois livros. Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas e a obra Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então, caso você queira adquirir essas obras, é só acessar os links que eu deixo na descrição do vídeo e deste canal. Vamos aqui iniciar os nossos estudos aqui, nossos comentários sobre a lição de número 7, que tem como tema as naturezas humana e divina de Jesus. Entrando aqui na introdução, mas antes disso, os textos bíblicos que o comentarista utiliza como base para este estudo é Romanos, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, e Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Vamos aqui entrar na introdução, que diz assim: uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, ano 325, e a Trindade em Constantinopla, ano 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia no ano 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então, nesse estudo, estaremos comentando a temática da lição, é comentar sobre as duas naturezas de Cristo, 100% homem e 100% Deus, já que o Concílio de Nicéia tratou sobre a divindade do Senhor Jesus, o Concílio de Constantinopla sobre a Trindade e o Concílio de 451 de Calcedônia foi essa questão envolvendo as duas naturezas de Cristo. Interessante que esses concílios foram feitos sempre questões envolvendo a parte divina do Senhor Jesus, né? Isso é interessante. Primeira parte, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro, descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. 2. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica divindade de Jesus, a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Então, nesses dois pontos, no primeiro, tratou-se que Jesus é da descendência de Davi. Então, ele é humano, segundo a carne. E o segundo ponto declara que Jesus é o Filho de Deus em poder, quando fala que Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele tem, nesses dois pontos, a prova das duas naturezas, tanto 100% homem como 100% Deus. Terceiro ponto, o antigo hino cristológico de Filipenses 2, versículos 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno e, ao mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humanas e divina em uma só pessoa.
Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morpê, forma usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Então, esse terceiro ponto vai falar sobre que em Filipenses 2, 5, 6 teria-se um hino cristão antigo. Os eruditos, eles acreditam então que esse trecho que Paulo utilizou era um hino cristão antigo cantado nos cultos, na adoração cristã, que mostra que Jesus, embora sendo Deus, ele abriu mão das prerrogativas de glória para poder se encarnar. Terceira parte, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, a gente vê que este problema que houve com Nestório, eu já estudei na história da igreja e percebi isso, ele não foi um problema, não foi uma heresia assim, propriamente criada intencionalmente. Porque Cirilo, ele ambicionava o poder. Você vai ver pela história da igreja que ele queria tomar o patriarcado de Nestório. E por isso ele arrumou uma pretensão aqui, porque Nestório não concordava com esse título dado por Cirilo, mãe de Deus. Porque Deus não tem mãe, Deus é eterno. Então, Nestório propôs o título mãe de Cristo, se referindo à parte humana de Jesus, 100% homem. Mas, infelizmente, pela vitória de Cirilo em cima de Nestório para tomar o cargo dele de patriarca, acabou mãe de Deus sendo um termo adotado na definição. E isso gerou o quê? Gerou idolatria. Por quê? Porque para ser mãe de Deus mesmo, então Maria teria então uma essência divina, eterna. Então este é o problema que gerou a doutrina romanista de adoração a Maria. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano, em 381 d.C. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio que o declarou herege e o imperador o exilou. Então, Nestório, então, ele causou uma confusão, porque ele chamou, então, da natureza humana de Jesus de marido e a outra de mulher, como se fossem duas pessoas, mas aí realmente já gerou um problema na explicação. Mas, como eu disse anteriormente, ele não foi condenado por culpa de uma causa fiel à ortodoxia, mas foi por questões políticas, porque Cirilo de Alexandria queria o cargo de patriarca. E, inclusive, então, o imperador exilou Nestório. Ele foi exilado, porque o imperador romano já tinha influência na igreja cristã naquela época. 3. Monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e psis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Aí tem uma ilustração dessa doutrina.
O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem é estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Então ele causou esse problema. Letra B, resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Então o erro era isso aí. Porque esse Eutico aqui, ele explicou assim que então Jesus tinha uma natureza híbrida, se ele era meio homem e meio Deus, né? Então, mas aí isso aí tirava o 100% de cada natureza, porque era meio-meio. Então, gerava um problema em consideração à natureza de Jesus. Quarto ponto, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é a interpretação precisa das Escrituras. Então, essa formulação de Calcedônia deixou claro que Jesus é o quê? Ele é 100% homem, ele foi 100% homem, 100% Deus. Não foi meio homem, meio Deus, não. Mas 100% de cada natureza. Terceira parte, o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Então, essa aqui são os grupos, né, que continuam a defender essa doutrina da questão da natureza de Jesus. 2. O quenoticismo. Do verbo grego queno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na Terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não os usar. As prerrogativas da deidade foram usadas, mas na substituição do Pai, na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiano e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. Jesus revelou na sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Então, a teoria de kenosis é a teoria de que Jesus, então, se esvaziou. Mas existe um erro, até fomentado pelo liberalismo teológico, de que Jesus, a esvaziar da sua natureza, ele então esvaziou dos seus atributos divinos, cometendo até erros, porque ele se tornou 100% homem e não esvaziou do 100% Deus, então ele cometeu erros, ele cometeu erros de palavras. Então, o liberalismo teológico defende esse tipo de argumentação aí, que é errônea, porque Jesus não se esvaziou, na verdade o que ele se esvaziou foi da sua glória, não da sua presciência, não da sua onipotência. Por quê? Porque as passagens mostram que, além de ter aquelas passagens onde Jesus ele agiu como 100% homem, por exemplo, quando ele ora ao Pai, quando ele se refere a alguma coisa ao Pai, mas também tem as passagens que ele age como 100% Deus. Por exemplo, quando ele perdoou pecados. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Quando ele foi adorado. Tem várias passagens nos evangelhos de pessoas adorando Jesus como Deus.
E também quando ele repreendeu a fúria do mar. Ele não pediu assim, pai, repreende o mar. Não, ele repreendeu. Quem que pode fazer isso? É somente Deus. Então, aos momentos de 100% homem e aos momentos de 100% Deus. Ele abriu mão da sua glória. Isso aí que é a kenose correta. Ele abriu mão da sua glória divina ao assumir a carne humana. Mas ele não abriu mão dos seus atributos divinos. 3. A mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo. Ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade, ou seja, tem aquele ditado de assim que a voz do povo é a voz de Deus, mas nem sempre isso é verdade. Porque nesse caso aqui não foi. Porque quando Cirilo ele criou esse termo Mãe de Deus para defender uma coisa, gerou outro problema. Porque as pessoas passaram a adorar Maria. E tem um detalhe. Na concepção, como já falei em outro vídeo, na concepção do Espírito Santo de Jesus no ventre de Maria, fica-se a seguinte questão. Será que Deus, então, ele criou, já implantou no útero de Maria o óvulo fecundado? Ou ele implantou apenas o espermatozoide do homem? Será qual? Não tem como provar, porque ninguém naquela época fez um exame, nem existiu o exame de ter essa conclusão na época. Então, mas eu acredito que Deus já implantou o óvulo fecundado, com os dois DNA, tanto do homem quanto da mulher, dentro do útero de Maria, como acontece na chamada barriga de aluguel. Quando um homem e uma mulher, eles doam, né, o seu material, implantam no útero de outra mulher e ela gera o filho, e o filho vem. Porque Deus, assim como ele criou o homem e a mulher no início do mundo, ele pode criar um óvulo já fecundado e implantar ali no útero materno de Maria. Então, sendo assim, Jesus nem teria DNA de Maria propriamente dito. Então, é uma questão que a gente não tem como, fica no ar, né? Porque não tem como provar nem um lado nem o outro. Mas pode ser, é possível. Então, esse termo de Mãe de Deus, então, Cirilo usou e acabou gerando a idolatria até os dias de hoje. Conclusão. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como o nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, aqui o comentarista está aconselhando a pessoa a examinar os credos oficiais da igreja que ela pertence. Só que deve-se examinar também com critério e cuidado, porque não é tudo que uma igreja ensina é correto. Tem erros. Não existe uma denominação 100% correta na sua teologia. Então, quando ele fala assim, temos que examinar, mas também tem que ter critério também. Porque tem que saber se está correto ou não. É lógico que nas questões fundamentais do cristianismo, a igreja tem que ser verdadeiramente evangélica para ser uma igreja verdadeira, uma igreja genuína. Mas tem coisas que as pessoas, os homens, né, às vezes inserem numa doutrina que não é correto biblicamente. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber avaliar isso aí. Então essa aqui foi a lição de número 7, né, que nós comentamos neste vídeo, as naturezas humana e divina de Jesus. No próximo vídeo, permitindo Deus, nós estaremos comentando a lição 8. Jesus viveu a experiência humana, ou seja, vamos comentar então sobre Jesus 100% homem nesta lição aqui. Então este foi o conteúdo desse vídeo. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até agora e até o próximo vídeo.